Fala, seus bandos de internet. Hoje eu quero conferir com vocês um dos equipamentos que eu mais gosto de jogar ultimamente. Tem as questões dos meus smartphones que eu jogo muito emulador, como o emulador de PlayStation 2, Nintendo Switch, GameCube. Mas essa plataforma aqui, o videogame, o PS Vita, não é um lançamento, muito pelo contrário, se não me engano ele foi lançado no ano de 2012, um pouco antes de 2012 ali, ainda nem tinha o PlayStation 4 que saiu em 2013, no finalzinho de 2013, acho que era 2010, alguma coisa do gênero. Mas esse console aqui, quando saiu, cara, eu tava muito no hype de pegar ele. Eu tinha acabado de comprar o meu 3DS com muita dificuldade, e aí a Sony lançou esse videogame aqui. Como eu fiquei louco para jogar isso daqui, e eu não tinha como, porque eu ainda tava pagando meu 3DS, e fora os games que eu tava comprando na época, dei um jeito e consegui pegar ele. A primeira versão era aquele que tinha a tela de OLED, esse daqui é LCD, que é a diferença, que esse daqui é o PS Vita Slim. E cara, jogos do PS Vita, pra mim sinceramente não tem tanta vantagem hoje em dia, porque não, os AAA, se a gente pode chamar assim, são poucos, dá pra contar no dedo. Resident Evil Revelation, o 2, tem o Uncharted, Mortal Kombat, o Marvel vs Capcom. Deve ter mais um ou dois títulos ali que eu não estou recordando agora. Mas um dos motivos que... Eu já tenho esse console há bastante tempo, mas um dos motivos que fez eu voltar a jogar esse carinha aqui, vocês vão conhecer agora. Esse é o PlayStation Vita, o PS Vita. Tinha uma comunidade na época do Orkut, no ano de 2000 que já estava morrendo mesmo também o Orkut, lá por ano de 2012, se eu não me engano, pra você ter uma ideia. Já estavam chamando esse carinha aqui de Vitanic, porque foi mais ou menos na época que a Sony falou que não ia mais lançar AAA para esse console aqui. E eu fico bobo, cara, como é que pode um console tão bonito como esse daqui, um console tão promissor? A primeira versão desse console, você conseguia, por exemplo, jogar online com ele. Por quê? Porque ele tinha uma versão 3G, não era nem 4G, mas já era alguma coisa. Se você fez, principalmente para quem morava nos Estados Unidos, aliás, somente para quem morava nos Estados Unidos, quem tinha a operadora AT&T conseguiria jogar através de um plano que dava para fazer na época. Lá você colocava o chip do celular e dava para você usar a internet, então dava para você jogar muitos jogos online diretamente pelo console em qualquer lugar, totalmente on the go. Infelizmente, depois que ela começou a parar de anunciar os jogos AAA para ele, obviamente que também as soft houses começaram a parar de investir no PlayStation Vita. E obviamente que ele já foi morrendo, foi quando a Sony decidiu mesmo investir as suas fichas somente no seu novo console de mesa, que era o PlayStation 4. Foi uma pena, cara. Dava para interagir demais, se os caras pensassem melhor, do PlayStation Vita com o PlayStation 4, bem na época também que tinha o Nintendo Wii U, com aquela questão do tablet. Dava para muito bem jogar, fazer alguns recursos, muito embora tinha pouca coisa nessa questão de recurso aqui, que dava para você jogar interagindo aqui. Com o PlayStation 3, você conseguia na época lá também com o PSP
você rodava a tela do PlayStation 3 na tela do PSP. Não tinha uma boa experiência, era muito truncado, principalmente a questão da entrada dele, que não era nem mini USB, era bem antigão mesmo o cabo. Esse daqui já é mini USB, então dá para menos você espelhar a tela. Aqui também dá para você fazer coisa parecida, inclusive dá para você passar dados do seu computador para cá, mas se eu não me engano a loja já fechou, então tem muitos recursos que você não consegue mais fazer. Inclusive a loja do PlayStation também praticamente já está morta aqui, já não tinha muita coisa, principalmente agora. A única coisa que ainda estava lançando alguma coisa ou outra no ano eram jogos indie japonês, que era praticamente jogos de smartphones. E por falar em smartphone, entra agora o motivo que eu quis pegar novamente, não pegar novamente, mas eu quis desenterrar lá do meu, como que eu vou chamar? Lá do meu altar de consoles, eu tenho na parte do meu guarda-roupa só tem caixa de console, PSP, eu tenho quase todos os modelos do 3DS, só falta o clássico para me fechar, Game Boy, eu acho que eu tenho PSP também, só me falta o modelo 1000 para me fechar também. Vou trazer provavelmente mais para frente aqui um dia referente a isso. Consoles raros como, por exemplo, o Neo Geo, o Wonders One. Cara, eu tenho uma coleção bacana de portátil. Então, resolvi abrir ele lá do meu altar de consoles e trazer esse carinha para cá. Porque um dos motivos agora que agora me fez, e já não é de agora, é poder jogar jogos que são de celular nesse equipamento aqui. Os jogos de Android principalmente. Óbvio que os mais antigos. Até porque para a época dele, o hardware desse videogame aqui, cara, era coisa incrível. Pra você ter uma ideia aqui, eu tenho uma coleçãozinha considerável de jogos. Olha só, saiu Shinobi, esse jogo aqui é muito legal. Tinha tanto pro Vita, como também você tinha pro PlayStation 3. Não, PlayStation 4 também. Esse Resistência legal, embora precisava mexer um pouquinho na questão de cor, que ele está muito feio, muito opaco, a resolução muito baixa, Uncharted perfeito, a resolução muito baixa, mas para poder conseguir garantir a jogatina, porque é praticamente o mesmo jogo que você tinha do PlayStation 3, é o que você tinha aqui também. Cara, em muitos jogos. Aí aqui é um dos motivos que fez eu voltar a jogar. Você tá vendo isso aqui, ó? Esse jogo aqui, cara, quem lembra do Silent Hills? Com aquele ator que é o Daryl, que faz lá do The Walking Dead. E você tem essa versão aqui migrada para o PS Vita. Tem também para smartphone, mas a experiência aqui também fica sendo legal. A única coisa que peca um pouco é o movimento do controle, que é um pouco impreciso. Mas você tem tudo isso aqui, ó. Tem praticamente a maioria dos GTAs que saiu para smartphone. Max Payne, muito da hora esse jogo. E fora alguns hack games, esse Ocean que também saiu para ele. Um que eu com certeza vou fechar é o Backstab. Eu ainda não coloquei aqui, se eu não me engano, mas eu vou colocar aqui um outro jogo também que eu gosto muito, que é o Dead Space. Eu vou colocar aqui para mim fechar ele também. Aqui eu decidi deixar separado os jogos. Aqui eu deixei a questão de configuração e óbvio que você precisa fazer uma espécie de jailbreak, um root, desbloquear mesmo o seu console para você fazer esses recursos. Então eu deixei aqui coisas que é do sistema da Sony, mais aqui algumas XMB dele também. E aqui eu decidi colocar os jogos que são proprietários, que são oficiais para o console, e aqui para baixo aí já virou a festa, né? Tirando esse Oceano aqui, que eu preciso tirar ele depois, colocar lá pra cima. Olha só, Firewent, que eu joguei no PlayStation 2, Tomb Raider 1 e 2 do PlayStation 1. Cara, fora esses jogos hacks aqui também, que é a modificação do Super Mario, a modificação do Sonic. E olha, se liga nisso aqui, ó. Olha como é que ele roda bem. Olha isso aqui, cara. Se liga nisso aqui. Meu, isso aqui é Backstab, cara. Tem muita gente que eu acho que nem sabe o que é isso aqui, mas na época a Gameloft ela lançava muitos jogos 3D e praticamente eles competiam com o PS Vita e o 3DS também. Foi praticamente na época que o PS Vita terminou de morrer mesmo, que você viu olha o que você tinha nos consoles portáteis e no Vita praticamente você não tinha nada. Os caras abandonaram a questão dos jogos AAA. Mas só para vocês terem uma ideia, óbvio que a câmera dele está um pouquinho rápida, não sei se dá para configurar isso, eu vou ver depois. Mas olha isso aqui, cara. Muito embora isso aqui é um jogo que foi feito para tablet, né, para tela, como se fosse um tablet, né, só para você jogar tocando na tela. Aí óbvio que essa versão aqui eu acho que eles devem ter migrado do Xperia Play, que é o console portátil, o Android da Sony, que também saiu na época. Pô, legal, isso aqui eu vou querer jogar pra fechar, cara, eu gosto muito desse jogo. Você conhece esse som aqui, né?
Cara, GTA San Andreas diretamente no PS Vita. Eu tenho essa versão aqui em inglês, mas se eu não me engano, também dá pra você jogar. Tem uma versão que dá pra você jogar ele em PTBR também na questão de legenda. Opa, já é passando direto aqui. Mano, olha isso aqui, velho. GTA San Andreas no PS Vita, cara. Esse daqui já não é uma novidade, não. Primeiro saiu o GTA 3, se não me engano, aí o Vice City. Aí foi meio difícil, mas os caras conseguiram customizar essa parada aqui para rodar também no PS Vita. Foi feito um downgrade de texturas e tal para conseguir rodar aqui, mas cara, a jogabilidade aqui tá perfeita. Pela posição do controle do PS Vita, fica meio difícil você controlar aqui a câmera e jogar ao mesmo tempo. Porque aqui para você acelerar é exatamente o botão X. Se fosse aqui em cima já ficava mais fácil. Provavelmente deve ter alguma opção para você alterar os controles. Então esse foi um dos motivos que fez eu voltar a jogar o meu PlayStation Vita. Ainda tem jogos dele que eu pretendo fechar novamente, como o Uncharted. Tô fechando o Uncharted, as trilogia, as versões do PlayStation 3. Tô jogando de novo, não sei se eu vou procurar ver na história qual que é a sequência exata do jogo, se é o do Vita, ou não me lembro agora como que era a questão do jogo dele, eu não me lembro qual que era a sequência de fato desse jogo aqui, mas eu pretendo muito em breve estar jogando de novo esse Uncharted. Pelo fato de você conseguir jogar dessa versão modificada, tem a opção também em português de Portugal, mas pelo menos já é um português. E olha isso daqui, cara. Mano, isso daqui é Max Payne 1 do PS Vita. O leque de possibilidades que você consegue agora, depois desses hacks, cara, é coisa incrível. Viu? Eu quero colocar aqui para vocês também observar. Para quem não conhece ainda, esse daqui é o Silent Hills, né, que eu vou chamar de Daryl, porque eu esqueci o nome do ator. E para época, voltando para falar um pouco do console, vocês veem, tem aqui o botão PS, o alto-falante ele é estéreo, você consegue jogar com fone Bluetooth aqui. Ele funciona no caso do Wi-Fi, só que é o 2G. Para quem não sabe, aqui você consegue segurar tranquilo para você não correr o risco de tocar por acidente, mas isso daqui era uma ideia como se fosse um R3, um R4 que a Sony lançou na época para alguns jogos específicos. Terminou não dando muito certo, então praticamente eles terminaram até nos jogos que era previsto isso daqui, quase não tinha mais utilidade esse touch aqui. E olha isso daqui, uma coisa que era muito bacana na época, uma câmera de 5 megapixels, eu não me lembro agora a resolução dessa câmera frontal, se era 3 ou se ela é VGA, mas obviamente, definitivamente ela é infinitamente superior a tanto questão da lente quanto também questão do obturador, infinitamente superior à versão que você tinha no 3DS. E aí você pode colocar o Neo, qualquer um que você quiser. Ó, vocês lembram disso aqui, ó? Esse daqui é o Silent Hills, o que saiu exclusivamente para o PlayStation e depois terminou sendo parado, né? Porque foi uma espécie de demo que eles fizeram na época. Meu, pense jogando isso aqui no console de noite, como era difícil jogar isso aqui. Aparece muita coisa que hoje em dia, como tem essa questão de você não ter liberdade para falar certas palavras, então aparece muita coisa aqui dentro desse banheiro aqui, ó. O terror todo é isso aqui, ó. É você ficar rodando isso daqui e depois aparece várias coisas que você precisa fazer, achar pedaço de foto. Também tem um demo, para não falar a palavra completa, que aparece se você ficar vacilando, você vai até lá ao final. Tem hora que às vezes você está andando aqui, está pesquisando, está investigando, ó. O jogo é só isso aqui, ó. É só você dar zoom, você não interage com nada. Só anda pra frente. Aí tem uma hora que aparece um demo aqui, cara. No console isso aqui dá um puta de um susto. E se você ficar moscando, tinha algumas vezes que você ficava parado aqui, aí vinha outro demo e aí já era game over pra você. Meu, muito bom esse jogo aqui. Eu pra jogar sozinho, vou ser sério pra vocês que não tinha coragem não. E esse é um dos motivos que fez eu voltar a jogar o PlayStation Vita. Além dessas modificações, os caras também fizeram outros que você consegue, inclusive, jogar online com outras pessoas através de servidores particulares aqui, você conseguindo fazer algumas jogatinas. Essa ideia de você portar jogos do Android para cá, eu
eu achei incrível você conseguir fazer isso, porque você abre um leque incrível de jogos para uma biblioteca já fraquinha que você tem dele dos AAA na época que eles ainda investiam aqui. Óbvio que jogos mais atuais eles não vão rodar, mas se eles conseguirem importar mais jogos, tem, por exemplo, já saiu o Billy também, aquele que era do PlayStation 2 que também saiu para Android, também já tem ele aqui. Jogos mais atuais, Genshin Impact, esquece. Esse tipo de coisa não vai rodar aqui, até porque roda em outra engine, já é para outro tipo de placa de vídeo, não vai ter como rodar aqui. Mas se os caras continuarem investindo e pegar alguns jogos da época, de Far Cry 3, por exemplo, algum outro jogo dessa época aí, eu acho que você ainda consegue migrar para cá, mesmo que você baixa muita textura, mas você ainda consegue rodar algumas coisas. Você também tem ainda um PlayStation Vita, o que você está jogando ultimamente nele? Me conta aqui embaixo no campo de comentários que eu quero saber o que você achou, se você ainda não conhece, você tem interesse em ter desse console aqui? Lembrando que para quem gosta mais de emulador, tem emulador desse console também para PC e também está sendo agora uma versão para o smartphone. No smartphone eu não vou colocar console como PSP, PS Vita, eu sinceramente prefiro ter experiência aqui diretamente, como 3DS também, eu prefiro ter experiência de jogar diretamente lá. Nintendo Switch também, porém como os jogos estão muito caros, tem alguns jogos que eu confesso para vocês, eu baixo lá e jogo. Tá para sair aí o Zelda, que já tem uma polêmica que parece que já lançou algumas coisas que eu também tenho que tomar cuidado com aquilo que você fala aqui, porque senão o YouTube vai lá e ó, já era. Mas eu jogo no meu smartphone, dá para você jogar no smartphone, no meu smartphone dá para mim jogar o Nintendo Switch, tem alguns jogos que ainda tem incompatibilidade, não por questão do hardware, mas por questão de compatibilidade. Para quem tem curiosidade, eu jogo aqui no meu Galaxy Z Flip 3, estou pensando em pegar o Z Fold 4, se eu não esperar mais um pouquinho para pegar logo o Z Fold 5, imagina aquela tela, eu acredito que os caras vão melhorar muito, já saindo um pouco do tema do vídeo, você vê, ó, essa telinha aqui desse celular é bacana, mas ele ter essa tela desse tamanho aqui, ó, isso daqui mata a experiência, cara, olha o tamanho da tela que você tem aqui, ó. Se os caras usarem esse espaço e colocassem a câmera para cima ou aqui embaixo, deixar todo o restante de tela, vamos pôr tudo isso aqui de tela, cara, seria acho que muito mais interessante. Bem como também eles alargar um pouco a tela das versões do Fold, que é a tela externa, que é a que eu mais uso. A maior parte do tempo, quando eu tinha meu Z3, meu Z Fold 3, eu usava a maior parte do tempo a tela externa. Só que, cara, era muito apertado, era muito estreito. Então, vamos ver como que vai sair agora essa próxima versão. Mas enfim, pessoal, mais uma vez, o que você achou? Você gostou? Você já conhecia o PS Vita? Acho difícil quem curte gaming não conhecer esse carinha. Coloca embaixo no campo de comentários se você ainda pensa em ter. Eu vi que no AliExpress tem alguns reformulados que os caras têm lá. Os caras lançam tudo. O Game Boy, 3DS, DS, os caras dão uma troca na shell, na carcaça. Não tem a mesma qualidade porque não são carcaças originais, mas é bacana. Inclusive até o Xperia Play eu já vi que tem lá. O N-Gage também tem, que eu também estou para fazer um vídeo sobre esse carinha, tenho aqui, vou trazer. Eu tenho a versão XD, mas estou querendo pegar a Classic também. Mas me fala, se tem algum desses consoles que eu falei, das minhas coleções que eu tenho, você tem alguma coisa nesse sentido? Coloca aqui embaixo no campo de comentários que eu queria saber. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se inscreve no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e deixa um comentário se você não tiver nenhum desses consoles, comenta qualquer coisa, só para a gente ter alguma relevância aqui no YouTube. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero vocês numa próxima. Até lá.